Você não pode simplesmente ter uma proposta no país que você se propõe a aumentar a arrecadação à base da inflação e à base da sobrecarga de quem já paga imposto. Então, você não vai fazer com que o país gere emprego e muito menos avance no incentivo de empresas. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. Hoje nós vamos misturar política com os pensamentos, as ideias para a construção de um novo Brasil, um país que cresce, um país que toma decisões corretas e que deem fundamento para que a gente consiga avançar. Nós vamos receber Ronaldo Caiado, atualmente governador do estado de Goiás, mas com uma longa história na política brasileira. Governador, obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço muito poder aqui conversar um pouco sobre não só a trajetória política, mas também sobre as ideias de um momento muito desafiador, onde a nossa geração está vendo aí o tempo passar e deixando a desejar para a nossa população em termos de resultado, de renda per capita, de cidadania em várias regiões do nosso país afora e desafios que o Brasil precisa assumir de frente para que os brasileiros possam sentir cada vez mais orgulhosos desse país. Governador, eu vou começar lhe perguntando sobre o fato de o senhor estar hoje governando um estado que sempre foi a sua característica, né? O senhor nunca se distanciou do goiano, ou do Goiás, ou do Centro-Oeste, de uma região hoje que passou a ser uma região protagonista no Brasil. Não é mais um lugar distante, é um lugar central. O quanto governar este novo Centro-Oeste, ou neste novo Centro-Oeste, significa mostrar mais sobre o Brasil? Eu acho que nós temos que fazer referência também, já que nós estamos falando aqui sobre ideias e momentos históricos do Brasil, a gente tem que fazer referência à coragem de Juscelino Kubitschek. Sem dúvida alguma, o Brasil existia no litoral, não se existiu o Brasil no interior. Esse homem, ao levar o Brasil para o Centro-Oeste, a capital para o Centro-Oeste brasileiro, ele mostrou a capacidade de desenvolvimento do país em regiões que são hoje as mais produtivas do mundo, com as melhores tecnologias, com o que existe de mais sofisticado, tá certo? Em termos de produção de alimentos e com todas as regras também de respeito ao meio ambiente e também com um aumento exponencial das nossas safras. Eu acho que isto é algo que só o Centro-Oeste poderia apresentar para o país. Envolvendo o quê? É interessante que hoje eu estive pela manhã com os presidentes e vice-presidentes da John Deere, que é, sem dúvida, a maior empresa no mundo de maquinários agrícolas, e que disseram a mim: governador, o país que mais absorve tecnologia no setor rural é o Brasil. O Brasil é mais do que os Estados Unidos e a Europa. Eu disse a ele: por que você chegou a essa conclusão? Ele disse: porque aqui não tem política protecionista. Aqui não tem nem seguro agrícola no Brasil. E lá, no entanto, eles têm subsídios e garantias independente do resultado da safra. Então, o cidadão aqui luta para sobreviver e luta para poder cada vez mais ampliar a sua capacidade. Então, eu resumiria dizendo o seguinte: essa capacidade que nós temos com o avanço que foi o Centro-Oeste, e que isto vai chegar também nos estados do Norte, que aquilo ali é uma fronteira enorme que nós estamos hoje ampliando o seu desenvolvimento, com indústrias sendo instaladas, com uma condição de produção muito grande. O próprio agronegócio, né, crescendo bastante. O agronegócio hoje é algo assim, transição energética, com valores estratosféricos. Você, por exemplo, você chega em qualquer lugar do mundo, o que você vê lá na mesa do cidadão, o produto é a agropecuária, não é verdade? É o que eu costumo dizer: o Brasil é competitivo em dois setores: na agropecuária, pela competência do setor,
e na aviação pela Embraer, tá certo? Então, o resto do Brasil, o restante de outras áreas, nós precisamos de fazer com que tenha também essa responsabilidade de competitividade e não de querer sempre políticas de subsídios, de benefícios, dessas coisas. Nós precisamos de fazer com que essa área se desenvolva. Eu quero dizer que eu estive, por exemplo, agora, eu estive há 10 anos atrás e voltei agora com o maior tempo na China e permaneci lá por 15 dias. O que eu sempre acreditei, como médico, como cirurgião, que eu sou uma pessoa que eu acredito na ciência, acredito na pesquisa, é que o que me deixou impactado foi, ao chegar em cada daquelas empresas, realmente aquelas gigantes lá, como você chega numa Weichai, tá certo? Numa Huawei, numa BID, eles têm, assim, em termos de média de pesquisadores, 30 mil, 50 mil pesquisadores. Então, na BID tinha lá 40 mil patentes registradas. Então, é isso que você, inequívoco, né, isso é que você precisa de priorizar no país. Eu, como governador, eu priorizei muito a educação, enormemente. Uma educação pública, de qualidade. Nós fizemos uma verdadeira revolução no Estado. E para se fazer essa revolução, você tem que saber como é a grade curricular, mas qual é a condição da criança poder ter interesse em ir para a sua escola. Governador, o senhor tratou aqui de 2 pontos fundamentais, né, para essa construção desse país que eu chamei a atenção. Basicamente, produtividade e educação, que estão absolutamente correlatos, e sem os dois, e um alimenta o outro. Mas há uma plataforma no Brasil que cresce muito, num ambiente polarizado, que é a questão da segurança pública, que é um tema forte também no seu governo. Qual o diagnóstico que o senhor enxerga hoje do problema da segurança pública no Brasil? Como endereçá-lo? Ele parece sendo tratado de forma fragmentada, ou seja, a chance disso ter resultados eficazes parecem ser menores. Veja, nós temos que entender que nós estamos tratando de um país continental. Então, quando você acha que, às vezes, você pode criar uma estrutura, tá certo, única, capaz de poder ter capacidade de ação em cada um dos estados brasileiros, isso é meio relativo. Certo? Então, cada estado ele tem a sua competência para tratar de crimes que são específicos à Polícia Militar e à Polícia Civil. Agora, a União ela tem responsabilidade sobre os crimes federais, que é drogas, armas e lavagem de dinheiro. Tá? Esses aí é que estão dominando o país. Nós estamos conseguindo diminuir latrocínio, roubo de carro, roubo de carga, roubo a banco. Tudo isso, se você analisar bem o que foi o estado de Goiás, do que eu recebi e o que ele é hoje você anda em Goiás com total tranquilidade. Você não precisa. O seguro mais barato de carro e carga no Brasil é em Goiás. Nunca se teve um banco assaltado, nunca se teve um carro forte assaltado, nunca se teve uma cidade sequestrada mais. Então você nota que precisa de um governador ter esse grau de independência moral para poder fazer esse enfrentamento e coragem pessoal. Porque o governador, imagina bem, chega, está no governo. Bom, eu não sei se eu vou ser reeleito. Meu mandato são 4 anos. Eu vou enfrentar toda essa estrutura e depois amanhã eu vou ficar apreensivo porque o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com minha família? Este é um ponto principal, tá certo? Então, para se enfrentar o narcotráfico, é preciso que você, governante, esteja à frente do processo. O presidente da República, mais do que nunca, precisa de assumir essa condição. Os crimes federais é que estão destruindo o Brasil. Não existe na nossa Constituição 2 estados, o estado do crime e o estado constitucionalmente definido, tá certo? E você vê muitos estados onde o crime comanda a maior parte do território do que o próprio estado. Essa é uma realidade em vários estados brasileiros. Então, de qualquer coloração política ou partidária. Por exemplo, mas eu posso dizer o seguinte, assim que eu recebi Goiás,
Entre as 10 cidades mais violentas, 4 estavam em Goiás, no entorno de Brasília. Por que não é mais isso? Por que não tem mais isso? Por que você circula em qualquer lugar de Goiás, a qualquer dia, a qualquer hora, você senta, você vai com o seu carro, o senhor acha possível uma construção, uma conjuntura dessa magnitude do governo federal? Lógico. Caberá ao presidente da República, tá certo, em parceria com os governadores, mostrar que realmente tem interesse, tem coragem para enfrentar o crime. A coragem significa eu ter mesmo independência para amanhã ninguém do crime denunciá-lo. Amanhã ninguém no crime dizer, olha, você não tem condições de estar fazendo isso que você propõe, porque realmente você foi protegido nosso, já se beneficiou, tá certo, de nossos apoios. Então isso é muito importante, porque você há de convir que o crime ele não está restrito apenas à parte política, ele está restrito a setores do judiciário, do Ministério Público. Mas aí é uma teia lógico, de areia mas é comprida. essa teia que você tem que, como presidente, saber como você vai enfrentá-lo. Governador, o senhor tem uma longa carreira política, chamei a atenção disso aqui na sua apresentação, e o senhor hoje se apresenta como um candidato viável às eleições de 2026. Nós estamos em meados de 2024, ou seja, ainda temos 2 anos à frente, até ou mais que isso, para a eleição, mas o senhor já se apresenta como um candidato ou um pré-candidato viável pelo seu partido. O porquê, eu queria lhe ouvir sobre o porquê dessa decisão e porquê dela ter sido tomada tão cedo. Primeiro, porque eu nunca neguei a minha vontade de poder disputar uma eleição a presidente da República. Até porque a primeira eu disputei com 39 anos de idade. Eu era o mais jovem candidato. Naquela época nós éramos 22 candidatos e grandes debates nós fizemos. Lembro muito. Depois eu voltei àquilo que se deve ser feito na vida política, que é degrau a degrau, sem suprimir etapas. E hoje eu me sinto em condições, certo? Me sinto preparado, em condições de poder debater os assuntos. Até porque eu não vou, num debate, ir para a tese do eu acho. Não, eu posso dizer, olha o que eu fiz, está aqui. Olha o que eu fiz em educação, olha o que eu fiz em saúde, olha o que eu fiz em emprego e renda, olha o que eu fiz em segurança pública. Então, quer dizer, são políticas que realmente eu tenho como atestar o que foi feito. Então, muitas coisas as pessoas veem na teoria, eu acho que não sei o que, tal. Não, isso para mim não tem muita relevância, porque não tem nenhum dado concreto, tá certo? E já que nós estamos falando de fatos e também de algumas ideias, eu sempre, como cirurgião que sou, o meu professor de ortopedia, que era o Nora Monteiro, que sempre foi uma referência internacional, ele sempre dizia o seguinte, olha, às vezes o cidadão é muito bom na teoria, dá aulas maravilhosas, e quando você o coloca para operar, ele realmente não sabe nem fazer a via de acesso para chegar ao local. Então é importante que entre o achismo e aquilo que é a teoria, ela tenha resultados práticos, certo? Praticidade. Não adianta eu fazer um discurso de segurança e você chegar em Goiás hoje e não ter como caminhar. Então eu não teria coerência em defender segurança pública, nem defender educação, nem defender saúde, nem programas sociais que dão resultado de emancipação das pessoas e não ficar com que as pessoas fiquem dependentes de programas sociais. Pelo contrário, foi o segundo estado que mais diminuiu a presença de pessoas na condição de pobreza e de extrema pobreza. Só perdemos para Santa Catarina. Então, isso é uma política que pode ser mensurada, ela é palpável. Então, aí é que eu acredito que o governante, com a experiência que tem, pode colocar a maneira de se governar no país, trazer o equilíbrio, mostrar-se como realmente ele vai conviver com o Congresso Nacional, com o Supremo, com o TCU, com o Ministério Público, de uma maneira tranquila, no debate, com dados consistentes, dizendo, olha, a preocupação nossa maior são os 220 milhões de pessoas. Não é com o segmento A, nem com o segmento B, nem com o segmento D.
Porque na maioria das vezes, na maioria não, posso dizer que na totalidade das pessoas que dependem da mão forte do governo, elas não têm nem sindicato e não têm nem estrutura para poder brigar por eles na galeria do Congresso Nacional. Então, essa que é a dificuldade que nós precisamos de entender ao chegar ao governo, tá certo? Saber que precisamos fazer uma reforma administrativa no país. Quero falar sobre isso. Nós temos que fazer ampliar essa situação nossa da reforma da Previdência, tá certo? Para saber e mostrar que este modelo ele está se exaurindo, ou seja, o Brasil é um país que envelhece rapidamente, então esse sistema de repartição da Previdência ele não tem como sustentar a próxima geração. O senhor está falando de dois pontos importantes aqui. O Brasil envelheceu antes de enriquecer, e com toda a mudança que aconteceu, especialmente do governo Temer para cá, onde houve uma onda de reformas, macro e micro reformas, entre elas a reforma da Previdência, nós vamos chegar a 2026, quando o senhor for candidato, né, ou assim planeja, o Brasil ainda vai estar enfrentando uma situação, não de estrangulamento, mas de questões limítrofes ali de orçamento, de política fiscal, de percepção de risco do país, né? Como é que o senhor enxerga essa evolução hoje? Quanto ela limita o Brasil, esse que o senhor vislumbra? Você colocou bem, eu acho que são os desafios que se tem um próximo presidente. Primeiro, é assumir o que o atual governo abriu mão, o equilíbrio fiscal. Você não pode simplesmente ter uma proposta no país que você se propõe a aumentar a arrecadação. A base da inflação é a base da sobrecarga de quem já paga imposto. Então, você não vai fazer com que o país gere emprego e muito menos avance no incentivo de empresas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é tratar como é que realmente nós teremos ali a condição de fazer a reforma administrativa. De que maneira ela deve ser implantada? Que reforma que o senhor gostaria de fazer? É lógico, nos gastos pessoais. Esse é o principal, tá certo? Então você tem que ter noção daquilo que é a capacidade do Estado, tá certo? E aí nós temos que reconhecer o trabalho que o presidente Michel Temer, com muita competência, foi que estabeleceu teto de gasto. Que já não existe mais. Que infelizmente não existe mais, infelizmente. Porque se continuássemos com o teto de gasto, com pequenas alterações, tá certo? Mínimas, coisas assim rapidamente possíveis de serem modificadas no Congresso Nacional, nós estaríamos com um país, tá certo? Com um parâmetro. Agora veja bem, nós estamos em 2024, neste momento aqui, e nós não sabemos qual é o parâmetro que nós vamos seguir. Qual é o balizamento fiscal do país? Qual? O arcabouço? O arcabouço já está desmoralizado, já não existe mais. Ele já mudou a meta. Se ele mudou a meta, quem é que vai acreditar que o ano que vem ele vai realmente respeitar a meta que ele propõe? Não era deste ano que ele teria que estar com receita e despesa 0 a 0? Se ele já adiou para o ano que vem, por que ele não pode adiar para o próximo? Então, o Brasil hoje vive a deriva do ponto de vista fiscal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que nós dissemos aí, uma reforma administrativa, quer dizer, olha, não adianta eu querer sobrecarregar, sendo que a carga do Estado não sobra nem um centavo para investimento. Eu tenho que cortar na carne, para que eu tenha condições de infraestrutura. Não, eu não tenho uma rede ferroviária no país, eu não tenho rodovias de qualidade no país, tá certo? Mas para isso o senhor conta com um capital privado? Para esse tipo de investimento pesado em infraestrutura? Não, isso aí tem que ser parceria total. Mas se você faz isso, o Brasil ele é atrativo para todo mundo. Ele só quer no Brasil uma coisa só quer segurança jurídica, segurança pública, tá certo? Para ele vir para cá. É o melhor mercado do mundo é o Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil é inevitável. Tá certo, é inevitável. Só que as pessoas ficam um pouco assustadas. Como, por exemplo, agora, como é que você pode, como presidente, aprovar um arcabouço fiscal? Nem acabou o ano, eu já disse, olha, não vou cumprir mais o arcabouço fiscal. Então, você vai cumprir o quê? Ah, não, vou mudar ele para o ano que vem.
Mas o senhor acha, porque para a gente caminhar aqui para o finalzinho, o senhor acha, quando o senhor chegar em 2026, qual a bandeira que o senhor acha que o senhor vai carregar? A da segurança pública, a do fiscal? A segurança pública hoje é apontada pelos brasileiros como o maior problema do país. De um jeito ou de outro, o Brasil está crescendo, tem geração de renda, o mercado de trabalho está aquecido, ou seja, há preocupação com a inflação, com o emprego, mas ainda assim o medo da violência hoje é o principal problema apontado pelo brasileiro. Qual bandeira o senhor acha que vai estar mais imperativa para a sua campanha? Eu não tenho dúvida alguma de afirmar hoje, tá certo, que é a segurança pública. Dúvida alguma. Por que a maior empresa, tá certo, a gigante de produção de motores da China, que estava se instalando no México, instalou-se há 3 meses atrás no meu estado de Goiás? O presidente da Uexai disse, olha, é o estado mais seguro. Eu não aguentava mais a chantagem do narcotráfico no México. Aqui eu sou tranquilo. Por que nós chegamos à condição de primeiro lugar na educação? Por que nós chegamos no maior número de investimentos hoje no Estado, com a iniciativa privada transferindo para lá, chegando lá? Por que a partir daí nós tivemos todo um espaço fiscal para poder, junto com o narcotráfico, combatendo também a corrupção, e nisso o Estado tendo capacidade de investir? Como é que em apenas 5 anos eu saio de um déficit de 6 bilhões e 600 milhões de reais, tá certo, num Capag C, tá certo? E de repente eu estou num Capag B. Capag é a nota de capacidade crédito, de pagamento, de risco, exato, capacidade de pagamento do Estado. Capacidade de pagamento do Estado. Só fazer uma tecla SAP aqui, governador. É verdade, tem razão. E de repente tem um Estado que fecha o ano com 12 bilhões e 200 milhões. Então tudo isso é quando as pessoas veem que você está implantando um governo sério e o potencial que tem o Brasil de absorver e de atrair esses investimentos, eles virão com você. Essa é a verdade. Agora, se você não faz nada, deixa com que cada vez mais a violência toma conta, um ponto que deve ser também aqui trazido a você é um dos pontos que mais me impressionou quando eu assumi o governo. Eu estava numa dessas cidades mais violentas do entorno de Brasília, e uma senhora chegou a mim e disse, olha, e agora, governador? Eu falei, pois não, agora eu quero saber do senhor, porque, olha, eu passei minha vida toda trabalhando, consegui a duras custas poder construir minha casinha, fiz aqui, tá certo, compra de todos os móveis, ao mesmo tempo dei conta de comprar um carro aqui à prestação, e eu saí daqui e roubaram minha casa, levaram todos os meus aparelhos aqui, roubaram meu carro, e eu fiquei com esses carnês. Eu quero saber quem é que vai pagar para mim. A segurança pública não é responsabilidade do Estado. Agora, eu sou uma pobre pessoa. Quando se rouba um banco, ele tem seguro, ele tem isso, ele tem aquilo, e eu, pessoa física, eu vou fazer o quê? Então, você já refletiu bem o prejuízo que se tem hoje? O BID chegou a um cálculo de que chega a 446 bilhões de reais, tá certo? Só o prejuízo com o crime no Brasil. Isso dá muito mais do que o PIB do meu estado de Goiás, que imagina bem o que é isto para o país. Então, este é o lado que eu acredito no Brasil. Quando o Brasil tiver alguém com competência para mostrar que o Brasil não está subordinado e que o crime não é maior do que o governo, e que o governo, tendo homens com coragem à frente do governo, vai fazer valer a Constituição brasileira, o direito do cidadão, e vai ter coragem de enfrentar o crime, você pode saber que esse país muda, mas muda numa velocidade ímpar. Boa sorte, governador. Muito obrigada por conversar com o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.